Olá, mais uma quinta-feira, nosso encontro fraterno, com essa sala bonita. Olha lá, a Denise junto com a Ilane, em São Tomé das Letras. Olha, Henrique também. Oi, amor. Direto de São Tomé das Letras. Isso aí, não pode perder, né? Isso é legal. Isso é bom. Beijo, Rosana. Beijo. Um beijo, tia Rosana. Beijo, Tchau. meu amor. Tchau. Alunos de evangelização. Olha que coisa boa. Legal. A Alice também da sala, também da evangelização. Não é gostoso, Rony? A gente trabalha com todas as faixas etárias. Isso é muito bom. Então, nós estamos no 55º encontro, iniciando o ano de 2025, e tendo o prazer de estar nessa sala, que é tão convidativa, tão amorosa, que nos acolhe. Cada um que chega aqui, né, a gente recebe aquele abraço. Então, nosso muito obrigada. E agradecer ao nosso Pai pelo ano que passou e pelo ano que está vindo. Agradecer ao Pai pela oportunidade da reencarnação, da oportunidade da vida, e que a gente possa celebrar essa vida com muito respeito, com muita consciência. É tão importante. E nessa sala, cada vez que a gente adentra nessa sala, nós vamos tomando mais consciência ainda do bem viver. Então, é por isso que é com muita alegria que nós estamos nessa sala. E hoje, com um amigo querido, o Rony Ricardo Maia, de Volta Redonda, embora ele seja mineiro, acho que de Jacutinga, né, Rony? Jacutinga. E nos deu esse presente de estar conosco. Ele é escritor, ele é trabalhador da Seara do Mestre, é espírita, divulgador da doutrina espírita. As suas obras são revertidas a princípio, eu não sei se mudou, mas a creche lá de Volta Redonda. Isso mesmo. Mas, né, com 300 crianças, a maioria evangélica. Então, é isso que é bacana, todos os irmãos se unindo, porque o nosso objetivo é um só, não é? O nosso encontro com Cristo, sermos cristãos. Isso é muito importante. Então, vamos fazer nossa prece para depois, em seguida, o Rony começar a nos falar aqui sobre o esperançar. Tema gostoso, né? Kátia, você levantou a mão, você quer fazer a prece? Não, eu quero falar que eu morei uns 2 anos em Jacutinga e a Maiara nasceu em Jacutinga. Ah, então tem familiaridade aí com o Rony. Que bom. Então, vamos fazer a nossa prece. Juliana, aí, Juliana? Eu gosto de ouvir a voz da Juliana. Juliana? Acho que ela foi tomar um cafezinho. Estou aqui, Rô, é que meu... Achei que você foi tomar um café. Você pode fazer a prece para a gente, por favor? Faço sim. Como ele está meio lento, eu não vou abrir o vídeo, tá? Tá, o Guilherme está aqui. Oi, Guilherme, boa noite, Guilherme. Guilherme é do nosso grupo também, Rony, de trabalho. Você deve conhecê-lo, Guilherme Azeredo, orador espírita aqui. Uhum. Oi, Guilherme, dá um boa Oi, noite. Rosana, boa noite para todos, boa noite, Rony, seja bem-vindo mais uma vez conosco. Então, vamos para a nossa prece, Juliana? Vamos lá. Graças a Deus estamos juntos no início desse ano, é uma dádiva de Deus. Mais uma vez, Deus nos presenteia com a sua luz, e nós podemos juntos refletirmos com a presença do nosso irmão Rony, solicitando ao Mestre Jesus que ele o abençoe, o ilumine, o intua, e a nós, que na caminhada da vida, às vezes felizes, às vezes tristes, buscamos através da reflexão do Evangelho do Mestre, conduzir as nossas vidas com muita fé, com perseverança no bem, no entendimento da obra divina. E pedimos que Maria de Nazaré, nossa mãe, possa conduzir e iluminar nossos caminhos, apontando a direção a seguir. Que cada um de nós, nesta noite, seja banhado pela misericórdia divina do nosso Pai maior. Que Jesus abençoe e que nos permita começar mais um trabalho edificante esta noite. Que assim seja. Assim seja. Então, amigo Rony, já
agradecemos demais pela sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui, trazendo a sua reflexão e nos ajudando aqui no nosso crescimento. Bom, muito obrigada. A palavra é sua. Então, boa noite a todos que estão me acompanhando a partir de agora, juntos. Eu não estou sozinho, estou com o grupo. E nós vamos falar sobre esperançar. E para falar de esperançar, eu vou relembrar que a palavra esperança é um substantivo, mas também é um verbo. E eu gostaria de ouvir se essas pessoas que estão me acompanhando conseguiriam conjugar no presente do indicativo o verbo esperançar. Eu esperançou. Tu esperanças. Ele esperança. Esperançar. Nós esperançamos. Vós esperançais, eles esperançam. E é a proposta do Espiritismo, na quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Kardec deixou tudo preparado para nós esperançarmos. Por estarmos no planeta, numa categoria atual de provas e de expiações, fica às vezes diferente para alguns esperançarem, mas não é difícil. Porque a proposta do Espiritismo, que é muito interessante para todos nós, é uma proposta milenar. O Espiritismo traz fatos, informações, ideias cultivadas pelas antigas civilizações. Isso é lindo, porque a imortalidade da alma sempre se falou, como a imortalidade dos espíritos sempre existiu. O espírito somos nós, reencarnados atualmente. E o Pai de amor e bondade, que é a nossa base, foi a sustentação para o Divino Mestre se instalar aqui na sua breve passagem. Encontrou um meio monoteísta em diversas civilizações passadas, onde a maioria era politeísta ou politeístas. E o Espiritismo traz isso tudo para todos nós. E numa noite, para falarmos de esperança no início de um ano, 2025, que foi colocado pela Rosana, abrir o ano, o nosso trabalho, esperançar é a nossa meta. Pensar sempre, apesar das tristezas que nos acompanhamos pela mídia, à nossa volta, ou que tomamos conhecimento, porque o Espiritismo brota em cada um uma semente para entendermos. É uma viagem. É uma breve passagem. Retornaremos à verdadeira vida. Retomaremos os nossos afetos, reencontraremos. Nós já encontramos com eles nos nossos desdobramentos noturnos, quando nos permitem as visitas, as lembranças, as certezas de que eles estão bem, que vem nas nossas lembranças, nossas mensagens, pensamentos. Leon Tolstói, no livro chamado Ressurreição e Vida, por Ivone do Amaral Pereira, ele conta de uma maneira muito interessante mesmo, em uma das páginas, ou dos capítulos de Ressurreição e Vida, que ele tinha o hábito de orar muito com um amigo dele, que retornou ao plano espiritual, o Nick. E quando ele retornou também, o Tolstói desencarnou, eles se reencontraram. E o Nick contou para Tolstói que uma das grandes maravilhas era ele, lá no plano espiritual, receber as preces de Leon Tolstói. Só que Tolstói é interessante, o detalhe que ele coloca é muito interessante, porque Tolstói desencarnou já um senhor. E o Nick desencarnou, eram amigos, na juventude. E no plano espiritual era um senhor reencontrando com um jovem. Só que eles conviveram na juventude. Só que o espírito vai se manifestar tal qual estava e como ele terminou. Então Tolstói se manifestava como um senhor e o Nick era um jovem no plano espiritual. E a conversa entre eles era esse fator essencial em nossas vidas, a prece. Que Tolstói fazia da terra. E a prece atingiu o amigo dele lá no plano espiritual, diversas vezes quando ele orava. Então o Nick ficava confortadíssimo, porque aquele amigo querido da terra não havia esquecido.
Então, vamos frisar esse detalhe da esperança, já de ponto para todos nós. Essas companhias que nós tivemos até então, que estavam conosco, nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, próximos a nós, que vêm nas nossas lembranças, eles ficam muito satisfeitos com as nossas peças. É a nossa conexão com eles. E as obras da literatura espírita são tão vastas e retratam e demonstram isso tudo para nós, como lá no Memórias de um Suicida, que eles assistiam pelos televisores, as informações e as peças que chegavam nas enfermarias para eles. Outras obras, como Ação e Reação, André Luiz narrando os detalhes através de um televisor, que eles acompanhavam todo o processo de acontecimento na Terra através de aparelhos chamados placas eletromagnéticos, são os nossos televisores. E é isso que acontece. E o Espiritismo nos apresenta isso de uma maneira tão bonita. Eu vou contar para vocês uma história muito simples, mas que toca meu coração, que é um fato que eu vivi. Eu, graças a Deus, por um pai espírita, e o meu avô era um adepto do Espiritismo, em 1975, quando a TV Tupi exibiu pela primeira vez a novela A Viagem, eu tinha 15 anos. Eu pude assistir a novela, porque não teve censura dentro de minha casa, meu pai era espírita. Eu me recordo muito bem que uma amiga de nossa família ia lá para casa nesse horário da novela, porque ela podia, naquela casa, que não tinha censura, que o televisor não mudava de canal, TV Tupi era canal 6, em Minas Gerais. E ela podia assistir a novela conosco. A Viagem. Depois a Globo fez o remake, anos depois. Mas a versão original com Eva Wilde, aquelas histórias todas, eu tenho essa grata lembrança de que meu pai, por ser espírita, não censurou que ninguém se sentasse em volta do sofá e assistisse à viagem. E é um recado enorme para todos nós, como espíritas. Continuaremos. Eu não esqueço da cena final, quando eles retornam na novela, depois do remake da Globo, mostrou a mesma coisa, quando eles retornam, a Diná retorna, encontra a mãe dela. Aquilo me marcou tanto como um jovem de 15 anos, que é uma esperança. Então ela retorna e ela encontra com a mãe dela no plano espiritual. Aliás, ela já estava no plano espiritual, a Diná, e a mãe dela retorna depois, é uma senhora, e elas vão se abraçar, porque esse afeto continua. É a mesma coisa, como estamos aqui. Da mesma maneira, o grau, a intensidade, a emoção, o sentimento é o mesmo. Por quê? Laços, afinidades. E essa doutrina, que tem esse papel primordial de nos consolar, mostra por Deus. Nos fala das almas, tem as afinidades das almas afins, das relações entre os espíritos, os afetos. Há também as tristezas, os desafetos, mas um dia tudo se repara, todos vão se reencontrar no mesmo caminho da fraternidade universal. E o Espiritismo traz isso tudo nessa quarta parte de Livro dos Espíritos. Nós temos as penas e gozos terrestres com os assuntos da terra. Penas e gozos futuros com os assuntos do futuro. Do porvir, do que nos aguarda. E no momento que a gente está passando agora, a vida na matéria, os acontecimentos, as tristezas, as provas, os processos expiatórios, ainda há pouco assisti no telejornal, estava aguardando. Meu Deus, é tão triste ver, estava vendo um processo doloroso. Eu não vou detalhar, porque é muito triste para detalhar, mas apenas comentando. Mais um caso de envenenamento. Eu fiquei chocado com a reportagem, não vou detalhar, mas só comentando. Irmãos nossos, de caminhada, ainda equivocados, no sentido pleno do que é fraternidade. E vai o Espiritismo seguindo, explicando, alertando, mostrando, e vem as reparações. O que são essas reparações? São os reencontros necessários dessas almas individuais. Precisamos fazer os ajustes, as reparações, renovando esses laços que ficaram desatados e que precisarão estar unidos novamente. E só a reencarnação, esse delícia
recurso que o Pai destina a todos nós, imortais. Porque um breve estágio é uma passagem com relação ao infinito. É uma estadia terrena na matéria. E nós vamos voltar quantas vezes forem necessárias no processo reencarnatório. Um assunto antigo e milenar. E o Espiritismo traz esse assunto, que já era discutido por antigas civilizações, egípcios, caldeus, persas. O povo judaico, o povo hebreu, falava na ressurreição da carne de uma maneira equivocada, mas eles entendiam que aquilo ali tinha de novo, voltava de novo, só que entendiam que era o mesmo corpo. Jesus veio e explicou: não é assim, é um novo corpo, lá no meio deles. E o Espiritismo traz isso tudo para nos acalentar o pensamento, para nos acalmar e nos impulsionar. Vamos nos reencontrar. Estaremos novamente juntos em futuras reencarnações, porque estes laços, essa ligação estreita entre espíritos, não se perde. Não duvidemos. São laços estreitos, fortalecidos por um detalhe importantíssimo que Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam de uma maneira bem clara. São as afinidades cultivadas entre os espíritos e que formam a família espiritual. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós podemos trazer também para essa noite nas nossas esperanças, as nossas certezas de continuidade. Né? E ao esperançarmos, nós temos um outro assunto, um outro item que é triste, de um equívoco, que faz parte de penas e gozos terrestres. Não vamos detalhar ele na íntegra, com um assunto maior desse, capítulo 1, de Esperanças e Consolações, que é o desgosto da vida, suicídio. Vamos destacar apenas 3 questões. 943, Kardec perguntou: por que se dá esse desgosto da vida? Por que ocorre o suicídio? E os bons espíritos defenderam em 3 respostas: falta de fé, ociosidade ou a saciedade. Falta de fé, não acredita, não crê, não se abastece em esperança. Ociosidade não quer dizer que não trabalha, não se ocupa mentalmente. E saciedade, nada lhe satisfaz, quer sempre mais, 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 e cria então uma ânsia. Não lhe sacia, quer e não encontra respostas. E busca uma porta equivocada para sair esses problemas que vão descambar em outros, como a depressão. E Kardec reforça a indagação na 944, na sequência, e eles reforçam a resposta. Uma infração à lei de Deus. O homem não tem o direito de antecipar a saída de sua estadia terrena. E mais no final, a 957, conforme a obra e a literatura espírita que já destacamos, outras obras, principalmente as obras trazidas por Ivone Noel Almeida, no caso, Memórias de um Suicídio. Em 957, Kardec perguntou: qual, em geral, é a consequência com relação ao processo do suicídio? E eles responderam a Kardec, os benfeitores: são gerais, são variadas, conforme cada um, mas todos experimentam a mesma sensação. Na maioria das traduções do Livro dos Espíritos, essa palavra vem em destaque, ou em itálico, e eles expressaram que é o desapontamento. Por quê? O Espírito se viu, ele continua, só que desapontado, sofrendo ainda mais do que ele havia feito. Ele encurtou um problema e encontra outro, pior, que é o desapontamento que eles colocam. Mas, nessas histórias todas, a prece feita nessa noite, se não me engano por Juliana, ela lançou um pedido a uma mãe piedosa, a uma mãe da humanidade, a mãe de Jesus, Maria,
que pediu a Jesus, seu Filho, para constituir a psicosfera terrena um grande hospital para acolher espíritos sofredores através do ato impensado do suicídio. Maria de Nazaré, com a sua legião de servos de Maria, faz esse trabalho primoroso, meritório, só para o Espírito Superior, com a condição de socorrer, de resgatar, de acudir. Então, se conhecemos casos, ou que sabemos de um ou de outro, elevemos o nosso pedido à nossa mãe, no nome de Deus. Ela há de nos escutar. No tempo certo, no tempo programado, na oportunidade que esse espírito, lá no plano espiritual de sofrimento, ele será acudido pela falange dos soldados servos de Maria. E irão lá acudir, resgatar, porque é um trabalho contínuo, constante. Ivone do Amaral Pereira nos brindou memórias de um suicida através de um espírito suicida, que é o Camilo Castelo Branco, e ela colocou o pseudônimo na época. Ivone, muito recatada, não quis ousar e dizer que era o famoso escritor português, ela ficou muito temerosa. E ela colocou Camilo Cândido, mas era o próprio, Camilo Castelo Branco. Ivone Pereira, muito cuidadosa, muito séria com tudo. E ela tinha receios em colocar aquilo ali, porque ela sabia da fama de Camilo Castelo Branco. Aí, no final, vem também um outro querido de Ivone, Leão Felipe, e faz a revisão da obra. Porque a obra, até então, estava com um aspecto que precisaria ser trabalhado para o aspecto doutrinário do Espiritismo. Então, a obra foi revisada depois de 30 anos por Leon Denis, e aí sim foi publicado esse belíssimo, que muitos falam que é um livro pesado. Só é pesado porque ele é volumoso. São quase 800 páginas. Vencidas as primeiras páginas, nós vamos ver o que é esperança. Quando nós entrarmos na segunda parte, no Hospital Maria de Nazaré. Que esperança. O trabalho limpo. E assistência continuada a esses espíritos sofredores, desarvorados dos seus sofrimentos, que se perderam, mas resgatados, recolhidos, albergados em uma enfermaria. São doutrinados. E aí lá tem uma história de um ateu, de um positivista, seguidor de Augusto Conte, que abominava tudo que era além da matéria. Arlindo de Queiroz de Souza. O seu depoimento é marcante desse livro. Que quando ele se vê vivo, em continuidade, com o equívoco que ele fez, porque ele foi acometido de tuberculose, e entendedor que tudo acabava, porque ele era um positivista, um materialista, ele cortou os pulsos. Quando ele se vê, então, recolhido, acudido numa enfermaria e acalmado e ajudado no seu restabelecimento espiritual, ele deixa o seu depoimento. Ele diz: eu sou importante. É belíssimo esse relato. De alguém que até então, numa estadia terrena, resolveu cortar um laço com a matéria, por entender que tudo acabava. Era o conhecimento da época. O positivismo era uma dominância lá naquele século XIX. Ainda existe, claro, os positivistas, os materialistas, mas dominava muito o pensamento francês naquela época. E ele, adepto, a mãe também, deixou-se levar. Tocado, esclarecido, acordado para a realidade espiritual, deixa esse belíssimo depoimento. Isso é esperançar. Porque ao falarmos aqui para um grupo de encarnados, também atingimos os desencarnados à nossa volta. E precisamos sempre ter esse olhar compassivo, pelo desesperador, pelos desesperados que acham que podem romper um elo
indissolúvel que é a vida. Precisamos sempre ter o cuidado como falar, mas precisamos sempre falar. E nessa oportunidade do nosso tema, o assunto faz parte. Então, não estamos trazendo algo além, está no nosso texto, que nós estamos trabalhando penas e gozos terrestres, esperanças e consolações. E Kardec, com seu primor didático, trabalhou as questões, as perguntas. E aí ingressamos na parte, então, que nos anima, porque há outra realidade, penas e gozos futuros. E Kardec, com sua clareza, com a sua maneira indagadora de um pedagogo, ele começa falando do nada e da vida futura. E é muito interessante que logo no início os Espíritos colocam para ele e para todos nós temos essa vaga intenção ou impressão, com certeza que nós viemos de lá. Nós estamos lá nesse estágio perene, eterno. Estamos temporariamente na matéria, mas retornaremos. A vida futura, então, bate para nós como indagação, perspectiva, incerteza, o conhecimento. Que agora nós não vislumbramos em totalidade, estamos na matéria, circunscrito no corpo. Quando nos libertarmos, nós vamos ver em futuro. Nós vamos ter essa certeza. Os médios que estão nos acompanhando estão entendendo o que nós estamos falando, porque o médio tem esse desdobramento mais constante. Ele se vai a um plano espiritual, ouve os espíritos, convive com os espíritos, como nós que estamos falando. Então, para nós, nos toca o coração, porque nós convivemos com essa realidade etérea, mas nem todos. Por isso, Kardec define em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, todos são mais ou menos médiuns. Então, aqueles que têm essa impressão mais aclarada, mais ostensiva, como Ivone Amaral Pereira, grande exemplo, uma medianeira que vivia mais do lado de lá que do lado de cá. Esse lado de lá que a gente fala não é tão distante, é logo do nosso lado mesmo, onde estão os espíritos nos acompanhando. E ao trazermos esperanças e consolações, nós temos que falar dessa vida futura, nas penas, nos gozos futuros. Por que isso tudo? Então, Kardec juntou esse leque de assuntos e colocou para nós de uma maneira muito clara que nós guardamos essas impressões porque em nós existe essa centelha da imortalidade. Filhos de Deus. Essas impressões, essas informações estão em nós. Só que, conforme o grau de cada um, seu grau de adiantamento, alguns conseguem entender, outros não. Daí sermos ainda imperfeitos e numa categoria também inferior em relação à grandeza do universo à nossa volta. Mas essa mesma doutrina consoladora e esclarecedora nos mostra a oportunidade, então, de melhorar. Mais adiante nas questões, nas penas e gozos futuros, Kardec, como indagador, vai perguntando, e eles respondem, muitos, diversos. Na erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e a outra, consegue vislumbrar, se arrependem, tomam novas atitudes, mudam de postura, alternam um ponto de vista e reencarnam com outro procedimento, com uma outra ótica, com outro ponto de vista. Por que tudo isso? Porque fora da matéria, o espírito alcança mais conhecimento, vislumbra mais oportunidades e consegue fazer um trabalho diferente em uma nova reencarnação. É fácil? Não. Somos imperfeitos, mas aqueles que estão fazendo. Por isso que a palavra esforço é sempre colocada ou nas divulgações espíritas, ou nos textos, quando lemos, essa palavra sempre pontuada por autores espirituais ou pelos expositores espíritas. Porque é através do esforço íntimo que nós alcançaremos maiores
esperanças. Esperançar, é o nosso tema, é uma proposta para todos, sem restrição. O Mestre, há mais de 2000 anos, no meio daquele povo, no grupo de pessoas tão sofridas, a maioria doentes, arrasados, problemas seríssimos, obsessivos ou na matéria, e ele esperançava, ou aquelas mulheres, ou aquelas mães, ou aqueles homens, principalmente os paralíticos. Jesus acudia a cada um que ele podia, curava. Imaginemos, mais de 2000 anos, sem nenhum recurso clínico, médicos, raridade. Soluções? Havia. Da outra, assistindo uma reportagem, vimos que sabemos disso, todo o que está acompanhando sabe disso. Que o máximo que se vivia na antiguidade era 40, 30 anos. E as doenças eram fatais, não havia tratamento, não havia nada. E lá naquele tempo, então, surge esse grande médico das almas. E ele fez mais. Ele levou aos seus seguidores: vá e passem por ele. E aí João, Pedro, foi um dos primeiros a trabalhar a mediunidade de cura, acudindo um e outro. E aí depois vinha aquele que perseguia e passa a curar também. O Saulo, depois Paulo, que abominava aquilo. Passa também a utilizar a mediunidade de cura. E a mediunidade não é só nesse aspecto, ela é mais ampla. Como estamos fazendo esse trabalho agora por inspiração. Pelo nosso estudo, nós buscamos essa tarde de hoje para podermos fazer jus ao que recebemos essa reencarnação, que é o conhecimento espírita. E ao termos esse embasamento, o status de uma família que nos recebeu nessa atual reencarnação, somos muito agradecidos. Agora vou colocar na primeira pessoa do singular. Não falo por nós, eu e meu mentor, agora falo eu. Olha, eu sou muito agradecido. Porque eu sempre digo, eu não sei o que seria de minha mediunidade se eu não estivesse no ar espírita, para nós vermos o que é misericórdia no plano espiritual. Precisamos reencarnar, continuar. Eu reencarno no lar espírita. Como disse Rosana, eu tenho os livros editados, eu não gosto de divulgar esse detalhe. Tudo doado para uma obra social em Volta Redonda. Nada me pertence. Mas será que eu conseguiria fazer um outro lar? Onde o pai não me falar sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicabilidade dos espíritos, onde meu avô fazia o trabalho do passe, a desobsessão lá no século XX, e era respeitadíssimo. Numa área rural, não. Então vamos ver nessa noite esse detalhe que eu estou fazendo, esse desabafo. E as lágrimas já estão chegando, porque eu sou assim, porque é muita gratidão ao que o Pai de amor e bondade fez por mim, com meus netos, com meus atrasos, com meus equívocos. Mas me permitiu reencarnar médio em um lar espírita. Eu escuto tantas histórias, tantos desacertos daquele que é espírita e a esposa de outro criador religioso. Ou aquele que implica com a pessoa, você já vai de novo no centro espírita? Sim, ela vai de novo, ela vai trabalhar. As intolerâncias dentro de casa. Eu não tive isso. Pelo contrário, eu tive um incentivo. Essa doutrina de luz, que nos dá esperança, mostra também essa oportunidade. Nos dá também essa prova do Pai, de amor e bondade. Não desampara ninguém. Muito pelo contrário.
nos concede a oportunidade de trabalho. E, na sequência, esses assuntos de penas e gozo futuros vem um assunto e o nosso. A questão 990 a 1002 fala de expiação e arrependimento. Nós podemos começar o arrependimento agora, da passagem física. E o arrependimento vai aflorar ainda mais uma vez fora da matéria. E aí voltamos. Um outro olhar. Um vendo diferente. O que atenta nós vimos de uma maneira totalmente equivocada pelos erros das vidas pretéritas. Mas aí há uma compensação para entendermos isso. Emmanuel fala muito bem em seus livros sobre isso, que inclusive ele passou por isso. Conhecimento. Ele é uma conquista. Ele, como Públio Lentulus, não tinha o conhecimento que ele teve como Manuel da Nóbrega, depois como Emmanuel. Foram várias reencarnações de aprendizado. Para ser um mentor, tinha que trazer textos maravilhosos, elucidativos. É a mesma coisa com cada um de nós. O grau de adiantamento que nós conquistamos nos dá essa grande esperança de sabermos e observarmos. A evolução é apontada indistintamente a todos. A todos. Até aquele espírito que se compraz em fazer um. Até aquele que envereda por um comprometimento no crime. Ele terá uma nova vida, uma nova oportunidade em um lar adequado para se recompor. Dentro desse nosso assunto, nós vamos trazer 3 obras que são essenciais para falarmos de esperança. É só um breve comentário. Vamos trazer Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, como transição planetária, amanhecer de uma nova era, no rumo do mundo de regeneração. Porque essas obras têm a ver com a última questão do Livro dos Espíritos, 1019, quando Kardec perguntou, quando bem então reinará na Terra? E a entidade espiritual que deu a resposta, além de ter dado a resposta, colocou uma nota explicativa, São Luís. E ele frisou, o bem reinará na Terra quando na Terra estiverem espíritos voltados para o bem. O mal não terá espaço, porque aí já estarão permitindo a implantação da nova fase de regeneração. E nessas obras, transição planetária, amanhecer de uma nova era, e no rumo do mundo de regeneração, que é o último, Manuel Filomeno de Miranda nos conta, através de Divaldo Pereira Franco, a reencarnação de espíritos de outras esferas mais evoluídas que aceitaram a incumbência para reencarnarem num plano ainda expiatório, candidatando-se a uma nova fase de regeneração. Mas para quê? Para alavancar o processo da tecnologia, nas letras, nas artes, na cultura, nas leis, na legislação, modificando. Só que ainda é pouco. É um, é outro, espalhado, mas eles já estão reencarnando, conforme o texto. E eles encontram as famílias preparadas, porque eles têm que ter um lar equilibrado. Um lar onde o pai e a mãe que vão doar não só o gênero para a formação desse corpo novo, de um espírito evoluído, mas um lar edificado no bem. Não vai ter conflito. E não é essa a proposta. Não é esta a programação feita pelo governador espiritual do planeta, que alicerçou tudo isso. Jesus. E sob a égide do Espírito de verdade,
Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e o grande braço direito de Jesus, Francisco de Assis, estão coordenando esse processo esperançoso para o planeta, que é a nova fase de regeneração. Então, ao falarmos de esperanças e consolações, ou de trazermos a esperança para cada um de nós que estamos nos ouvindo, estamos acompanhando, pensemos, a solução. Sem dúvida nenhuma, a solução já está acontecendo. Porque o plano espiritual benfeitor nos concedeu as respostas às informações. Por isso que fizemos esses 3 livros, cada um no seu tempo, um lá de 2010, mais adiante, 2013, O Amanhecer de uma Nova Era, e o mais recente, no auge da pandemia, No Rumo do Mundo de Regeneração, pelas mãos de Jeová, com a consolação para todos nós, esperançando que tem jeito, tem dúvida, haverá para todos. É uma breve passagem, uma breve estadia, e essa romagem atual, nós temos que agradecer muito, porque neste momento, dessa noite, nesse 2 de janeiro de 2025, nós podemos falar sobre esperança com base nos textos dos benfeitores espirituais, que através de um missionário reencarnado lá na França, no século XIX, em missão, além de ter aceitado a incumbência, já veio preparado de outras vidas para deixar seu legado à humanidade terrena. O Espiritismo codificado por Monsieur Rivail, Allan Kardec. Da minha parte, eu sou entusiasta desse assunto, porque a França bate forte no meu coração todas as vezes que eu leio ou releio a obra espírita. Por que será? Não tenhamos dúvida que eu digo a todos, os textos não me são estranhos. Certamente eu conheci esse texto no século XIX. Para hoje me emocionar tanto o Espiritismo e ter tido a oportunidade de reencontrá-lo. Isso é muito importante no meu coração. Eu que estou aberto, falando para vocês, debaixo de lágrimas, não estou me importando com as lágrimas, porque não é teatro, é sinceridade. E ao reencontrar o Espiritismo, que me impulsiona, que me permite divulgá-lo, por isso eu coloco o verbo, estou reencontrando o gerúndio. É uma grata satisfação para o meu coração. Porque a esperança que vem para mim, eu posso levar aos demais e mostrar assim impossível esperança. É uma proposta a todos. É uma condição sem restrição. Então nós podemos sempre estar esperançado ou esperançados. O Espiritismo vem e traz o texto, a frase, a letra, o parágrafo. E a gente lê aquilo tudo e se sente fortalecido. Mas por quê? Porque são palavras sábias. São textos apurados por espíritos com um grau de conhecimento e também dentro da capacidade pouco mais superior que nós. Então eles podem, como os mentores, ou como os espíritos escritores, ou os doutrinadores, ou os espíritos que têm a condição de aclarar as nossas mentes, de mostrar para nós, eles já evoluíram um pouquinho. Eles podem nos trazer os textos. O Manuel Filomeno de Miranda, com sua prática mediúnica, ele continuou no plano espiritual, tal qual ele era trabalhador. Como a Joana de Ângeles, com seu primor psicológico,
obstáculo. Um espírito que conviveu com Jesus. Para começar, uma explicação sobre Joana de Ângeles. A Joana de Cusa, uma das mulheres piedosas, que acompanhou o Mestre Jesus. Sem medo da sociedade. O intendente Cusa, um homem de difícil relação, foi aconselhada por Jesus a entender mais o seu lado que a sociedade. E a caridade começa no lar. Mesmo assim, ela continuou seguidora. Reencarna depois como Clara de Assis. Depois vem como Joana de Asbarre. Depois vem como Joana Angélica na Bahia. E ficou como Joana de Ângeles na espiritualidade. Com conhecimento. Ela nos deve trazer e nos brindar as suas obras com um aspecto profundo da psicologia. Para tocar o espírito. Porque ela entende, ela sabe. Então ela precisa trazer o texto para tocar a alma imortal que não se perde e o conhecimento fica. Nós absorvemos, ele é nosso. É o patrimônio do espírito, que é o conhecimento. A qualidade moral, a inteligência. Amélia Rodrigues, outro espírito, que continua tal qual que esteve na Terra. Poetisa, escritora, professora, e traz a sua beleza textual, relatando a época de Jesus. Seja com Trigo de Deus, seja com Primícias do Reino, ou outras obras. E observamos, no caso desses dois espíritos, Joana e Amélia, sempre com a base de Jesus. O que o Mestre trouxe? Como era lá naquele tempo? Sempre, em cada linha, em cada frase, em cada capítulo, nós vamos observar que esses dois espíritos nos remetem a Jesus. Porque além de ser o guia e modelo, é o nosso irmão maior que cuida de nós. E isso é esperança. E isso é saber que a esperança é a nossa grande aliada. Um plano terreno de sofrimento, de expiação e de prova. Ao nosso lado, na rua, nas praças, ou pela mídia, pelo que a gente acompanha, as desgraças, a fome, a miséria, a tristeza, e o espiritismo tão respeitado, porque além da instrução do plano espiritual, também se coloca na comunidade onde se instala uma casa espírita e passa a ter um respeito, um crédito enorme, e faz o trabalho assistencial do pão material. É muito comum, mas muito, esses anos todos de espiritismo, ao visitarmos as casas espíritas em comunidades, e é um detalhe muito interessante, quando a gente chega no bairro, a gente fica com receio de perguntar: você sabe onde fica a casa espírita tal? São mais de 35 anos, já passei por muita história. Mas nos últimos anos resolvi passar a perguntar abertamente, não fala rua. Você sabe onde fica o centro espírita tal? É a casa tão respeitada no bairro, que pode ser um evangélico, ou um cristão, ou um católico, ou outro credo religioso. Ele vai nos apontar, fica na rua tal. Porque lá naquele bairro, aquela casa espírita, o centro espírita, passou a ser respeitado. O trabalho social e, no caso, material para as famílias assistidas. Não que o espiritismo faça essa caridade material para pais, tem conhecimento. É pela caridade que se sustenta a doutrina espírita conforme o seu lema. Fora da caridade não há salvação. Ele abre, não só espiritual, também material. E passa a ser tão respeitado, como Rosana comentou, essa creche espírita em Volta Redonda, que nós acompanhamos desde a fundação, desde 1995, para 35 anos, 30 anos, aliás, no ano que vem. As 300 crianças que são assistidas são de outra religião, são evangélicas. E as mães que precisam trabalhar, carentes, necessitadas, deixam na creche
Lar Espírita Irmã Zelã, a sua criança, de berço, de colo, até os 7 anos, para ser alimentada, pagada, tratada, respeitada e ser entregue no final do dia, 5 horas da tarde, porque ela chega às 7, sai às 17. Cuidada espiritualmente e materialmente, em um bairro predominantemente evangélico, não há problema nenhum. E essa casa, esse pavilhão de 2 andares que nós conhecemos, desde quando estava no papel, faz esse trabalho respeitoso. O ano passado, aconteceu um fato interessante, que a máquina de lavar estragou. E aí a presidente pedindo ajuda, falou, nós vamos pedir ajuda. E saímos pedindo ajuda. E me lembrei de uma amiga, e ela tem amizade com o pessoal da TV. E pedi a essa amiga, por favor, vê o que você pode fazer. Deixa comigo. Eu vou falar com a pessoa que é responsável do programa tal. Não deu outra. Ela passou informação para a pessoa do programa de televisão. E disse a ela que a creche havia perdido uma das a máquina de lavar, a maior máquina, digamos assim, que é uma máquina enorme, a máquina estragou. E não tinha como lavar a roupa das crianças. E nós sabemos a força que é a medida. Foi feita a campanha. Para resumir, foram adquiridas 2 máquinas de lavar roupa. Quer dizer, o respeito que uma obra social edificada no bem traz. Por isso estamos frisando o papel do Espiritismo ao nos dar esperança. E agora estamos trazendo para o plano da matéria, da forma, da necessidade física de cada um. Então, são crianças que estão sendo educadas, cuidadas, ajudadas numa base espírita, mas de um outro credo religioso, não importa. Mas elas saem dali abastecidas, bem cuidadas, bem tratadas, para o futuro, para uma diferença na sociedade. Que tiveram uma base, uma educação, além da educação formal, a educação espiritual. Viram o passe, viram a prece, viram que não tem nada demais em uma casa espírita, porque repetimos, é uma creche espírita. Então, é uma creche mantida nas bases do espiritismo, é o passe, é a prece, o trabalho mediúnico que se faz após a saída das crianças, a sustentação espiritual do ambiente espiritual. Isso tudo é feito para manter a esperança nesse trabalho meritório voltado para o nosso Deus. Por isso que nessa noite, ao trazermos o nosso assunto esperança, já vamos concluir. Eu não ouvi nenhuma pergunta, mas eu gostaria de frisar o seguinte: a esperança está ao alcance de todos. Ela é facultada a todos os filhos de Deus. Nós que nos perdemos e que deixamos nos levar pelo roldão das nossas dificuldades. Quando então nós paramos, refletimos, analisamos, buscamos o texto espírita principalmente, aí vem aquele afago, vem o refrigério para o nosso coração. Esta é a proposta do Criador para cada um de nós. Por isso, um dos maiores, ou dos melhores, ou dos evoluídos, assumiu um compromisso perante o Criador, conforme está na categoria de espíritos puros, Jesus. Um dos, que é uma infinidade. Assume o compromisso para guiar o mundo em formação. Isso continua, né? Invisível, na vastidão de mundos, na infinidade de universos. Cuidando dos novos que estão sendo criados, dos que estão surgindo, ou dos que já aconteceram, que já surgiram e que precisam encontrar uma base redentora para as suas almas. E essa base, no nosso mundo, prometido por ele, lá no seu tempo, ele enviaria o Consolador, a fim de que ficasse eternamente
conosco. E só fica de uma maneira eterna aquilo que não apodrece ou não deteriora as palavras, os conhecimentos, as informações. E é o que o Espiritismo nos traz. Ele vem e nos abastece, infiltra em nosso pensamento e nós não o perderemos, porque nós já assimilamos. Se desencarnarmos, nós teremos esse mesmo cabedal de conhecimento que já adquirimos, que já absorvemos, que já nutrimos os nossos pensamentos. Isso é muito importante frisar. Muito importante. Nada se perde. Isso é conquista. Por isso que precisamos esperançar e ter a certeza dessas palavras. No capítulo 6, o Cristo Consolador. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venham salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não procureis amores, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Qual doutrina filosófica? Qual religião? Qual ciência poderia se instalar no nosso mundo e nos afagar com frases, com textos, acalmando-nos e esperançando-nos? Somente o Espiritismo. Qual a sua missão? Prometido por Jesus, organizado por um pedagogo e expandido para o mundo pelos Espíritos. Concluímos o nosso trabalho dessa noite agradecendo a Deus essa oportunidade de levarmos o alívio, o refrigério, a informação, através da nossa fala, do nosso texto, da informação que nos absorvemos. E agradecemos por podermos contribuir, mesmo que seja pouco, com essa proposta de renovação de almas. Desculpem a emoção. Rosana, minha pesada, você me conhece, é difícil segurar a emoção. O Biano também sabe disso. Agradecemos. Não vou pedir desculpas, porque as lágrimas aqui jorram naturalmente. Muita paz a todos. Muita paz. Rony, meu querido, muito obrigada. Eu vejo aqui no rostinho de todo mundo emocionado, porque são suas palavras, mas, sobretudo, a sua emoção. E essa emoção abraça todo mundo, nos dando a esperança. Muito obrigada, viu? Trazendo para nós todo esse conhecimento, reforçando o nosso pensamento da imortalidade da alma, reforçando da necessidade de perseverarmos, né? Essa esperança com esforço, com dedicação, e transformando tudo em amor. É um exemplo vivo. Olhava aqui e via teus olhos enchendo de lágrima e transbordando esse amor. É o que a gente precisa de amor, não é? Que tudo vem através do amor. Muito preocupado, Rosana, hoje estudando à tarde, o Livro dos Espíritos, eu pedia muito ao querido mentor que nós fôssemos precisos e exatos. Então, ele está aqui presente, ele conduz. Eu pedi muito a ele que trabalhássemos no sentido que não ficássemos na filosofia, na ciência, na religião, mas que fizéssemos um todo para tocar, para levarmos a esperança. Foi essa a proposta. Só que a emoção vem junto, porque ele também se emociona, meu querido Freimar.
Então, a emoção aqui é conjunta. E é um trabalho, olha só, eu vou até ler o que estão escrevendo aqui, ó. Você me emocionou muito, obrigada pelos ensinamentos. Gratidão. Aí a Cissa, ó, quem escreveu foi a Antonieta, depois a Kátia, gratidão. A Cissa escreve: a esperança é o combustível que nos move. O sentimento de que tudo passa é o que vai ficar tudo bem. Esperança, juntamente com a fé, são ferramentas primordiais para a nossa vida. Gratidão pelas palavras. Hoje sairemos dessa reunião com os corações renovados de esperança. A Kátia volta e fala novamente: maravilhoso, gratidão. A Dulce, gratidão. A Jo, gratidão. A Elaine, linda lição de amor. A esperança é o combustível para as nossas realizações. Meu amigo, muito obrigada pela noite. Iniciamos o ano aí, né, renovado, esperança. Isso é muito bom, viu? Que Deus te abençoe muito. Continue aí, pescador de almas. A gente fala pescador de almas, mas, na verdade, é pescador de espíritos, né? Porque tanto os encarnados como os desencarnados estão aqui, né? Tendo essa oportunidade de ouvir, de estar refletindo, mas, sobretudo, de estar sentindo uma paz interior e aquela vontade de querer vencer. Independe de quais são os nossos conflitos do momento, as nossas preocupações, as nossas dores, mas isso vem dando esperança que a gente vai vencer, né? Então, isso que é importante. Guilherme, você está com muita emoção aí, Guilherme? Oi, Rosana. Como é que tá aí? Maravilha ouvir o Rony, com essa voz suave, amorosa, que ao falar de Jesus pela ótica espírita se emociona de uma forma tal que a gente vai entender como o Evangelho nos traz esperanças mesmo em tempos difíceis. O Rony colocou como verbo a esperança e esperançar, que é a esperança do movimento, esperança da busca, a esperança de um girassol, como diz no livro dele, né? Os girassóis se abrem ao sol. Então, que possamos nos abrir ao sol que é Jesus, que ilumina-nos, aquece-nos, para que a gente possa ir até ele. Mas a gente não pode esquecer que não pode ser esperança, como a doutrina espírita nos coloca do verbo esperar. Espera que alguém faça, espera que alguém resolva. E o Rony colocou muito bem o esforço nessa busca constante. Então, meu irmão, receba o nosso carinho, o nosso abraço. No início eu te cumprimentei, dizendo que, mais uma vez, você esteja aqui. Eu falei, nossa, mas acho que é a primeira vez que ele esteja aqui, mas a gente vai entender que a doutrina espírita nos une de um passado não tão distante, porque o espírito é imortal, e a gente continua se reunindo no campo que a gente tem tentado semear agora Jesus de uma forma diferente, né, meu irmão? Ai, o que a gente já fez com essa doutrina, esse Cristo? Colocamos o véu da ilusão e saímos divulgando, mais pelos interesses materiais, e a doutrina espírita agora nos coloca de uma forma a olhar para o espírito de uma forma agora mais consciente, né? Como diz Joana de Ângeles, esse despertar de um espírito muito mais consciente. Então, a gente agradece profundamente a tua presença, a presença do teu mentor e os espíritos amigos que são responsáveis também por esse trabalho, que se reúnem num só coração, numa só fala, a fala da esperança. Como diz Alcione no livro Renúncia, perder a esperança é o maior de todos os males, meus amigos. Faz mal para quem a perde. Quando coloca as vendas aos teus olhos e se fecha a luz do Cristo. Não permita assim que o Cristo se feche aos teus olhos. Elevai, então, a esperança aos nossos corações e fortalecendo assim também os nossos passos. Estamos sempre juntos, dos dois lados da vida, com as mesmas necessidades desse amor e do alimento que o Cristo nos oferece. Ele é o pão da vida. Que Ele fortalece nossos passos e abençoe-nos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Agora eu vou fazer só um depoimento. Assim seja.
É muito bonito como são as coisas. Eu, amigo de João Luiz, queridíssimo João Luiz do Nascimento, Cachoeira Paulista, fazer palestra lá, agendada há um ano com meu querido João Luiz. E João Luiz me disse o seguinte: Rony, eu vou lá em Caçapava. Você não quer conhecer a Rosana? Eu fui com a Rosana. Eu fui na casa da Rosana e trabalhei um lanche maravilhoso. Ela tem uma mangueira enorme no quintal dela. Aquela coisa receptiva. Então, eu conheci Rosana e Eliane, a Eliane que está aqui também conosco. É um acaso que não existe, porque eu já conhecia a Rosana pelo áudio, pelo WhatsApp, e já tão generosa comigo, que me convidando para ir para a casa dela, ficar na casa dela, hospedando uma jornada nessa região que eu estarei aí em novembro. E eu elogiando, Rosana, mas você não conhece. Não, você vem e fica na minha... Eu já fiquei na casa da Rosana, pronto, já estive aí pessoalmente, porque o João Luiz facilitou isso tudo, estive, visitei Rosana, conheci Rosana. E parabéns a todos, que trabalho, né? Que vocês se reúnem, quanta gente que está aqui reunida para um texto, uma fala, um estudo. Eu já assisti de outros participantes, de outros que vieram, outros expositores, veio acompanhando depois que eu estreitei esse laço com a Rosana. E hoje, para iniciar o ano, vem Rony debaixo de lágrimas. Mas aí tudo bem, já aconteceu. Mas é muito importante esse trabalho de divulgação. Essas lives, como elas foram constituídas no auge da pandemia, como nós sabemos com a maioria. Eu fiz muita amizade com muitas pessoas na pandemia. Hoje estou indo conhecer pessoalmente nas cidades onde eu fiz a live para a pessoa na pandemia. Agora eu estou indo pessoalmente. É muito interessante. São os laços que você colocou ainda há pouco, que vão se estreitando em um só objetivo: esperança nos corações. Isso mesmo. Obrigada, Rony. A Eliane até abriu o microfone ali, né, Eliane? Rony veio. E o Guilherme, eu conheci a Eliana. Pois é. A Eliana é de Cachoeira Foi Paulista. muito bom. Só para ele situar. E fiquei assim, ó, melhores amigas do Rony agora, né, Rony? E eu fiquei, quando ela chegou, eu falei, a Eliane, olha a surpresa, o João Luiz te trouxe uma surpresa, olha quem está aqui, a Eliana. Eu falei, nossa, conheci a Eliana também, conheci o Rony. Foi muito bom. E nós vamos fazendo amizade, né, no pessoal, né, e também no virtual, porque todos aqui nós estamos quase mais de 3 anos juntos, já formamos realmente uma família fraternal. Então, que Deus, né, esteja em nossos corações, Jesus nos abençoando, e até quinta que vem. Um beijo. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Boa noite. Amém. Com Deus. Tchau. Feliz ano novo. Feliz Ano Novo, isso aí. Feliz ano novo. Desde Vamos esperança e todos amor. juntos, hein, gente?